Olá a todos, bem-vindos aqui a mais um tutorial da nossa série 30 dias, 30 exercícios de JavaScript. Antes de começarmos, confiram a descrição do vídeo para encontrar os timestamps que vão facilitar aqui a navegação durante o nosso tutorial, ok? Hoje vamos aqui tratar aqui de uma ferramenta web simples, basicamente vai-nos permitir aqui gerar interativamente aqui algum código CSS para efeito aqui de sombra aqui em caixa, ou seja, a nossa querida Box Shadow, nossa propriedade de CSS. Então, como vocês podem estar a ver, basicamente aqui temos estes sliders, com os quais vamos aqui interagindo aqui criando aqui estes valores diferentes. Vamos ter aqui um input que nos vai, digamos, dar aqui o nosso código CSS posteriormente. Podemos inclusive também alterar a cor, de forma dinâmica, e posteriormente inclusive copiar o código para depois poder ser inserido à parte num documento, ou seja, como vocês podem ver aqui, antes de iniciarmos aqui o nosso HTML, podemos fazer aqui o copy-paste, neste caso, obter então aqui o resultado desta propriedade Box Shadow, ok? Vamos então começar já por aqui, vamos iniciar então aqui o nosso CSS, o nosso HTML, e depois então partir aqui para o nosso JavaScript, ok? Vamos iniciar então aqui com o nosso template vazio, iniciar então aqui a construção da nossa aplicação, ok? Vamos? Então vá. Vamos desde já começar, sempre aqui com a nossa div, que vai ter a classe container. Depois vamos em seguida considerar aqui uma div depois que vai ter a classe wrapper. Depois deste wrapper, eu vou construir aqui uma div que vai ter a classe, aliás, classe, vamos por aqui mesmo a ID de box, ok? Vamos depois em seguida utilizar aqui uma div que vamos lhe dar a classe de controls, ok? E esta div controls vai ter como filhas diretas outras três divs. Então vamos lá. A primeira div vai ter a classe controls __ inputs. Vou querer fazer aqui também outra igual, vou duplicar, e por fim uma terceira div à qual vou dar aqui a classe de controls button __ buttons, ok? Então, o que é que eu pretendo aqui? Neste inputs, basicamente vou criar um label. Este label vai ser para X e vou criar aqui outro label e este label vai ser para Y, ok? A nível aqui desta outra div de control inputs, a mesma coisa, vou também criar aqui outro label e outro label, dois labels. Ou seja, X e Y, e aqui são as outras duas propriedades que eu depois vou querer trabalhar, que é neste caso o blur, e este último será o spread. Ok? Então, dar aqui nomes de IDs, só por uma questão de facilidade. Vou dizer aqui SLDR1, uma abreviatura para slider, ok? Só para ter aqui qualquer coisa que diferencie uma coisa da outra. Este será aqui o SLRD2, SLRD3 e SLRD4. Obviamente que o facto de ser aqui o label for, vamos ter que associar aqui depois posteriormente a IDs aqui destes inputs que vamos trabalhar. Primeiro input, type range, sempre, ok? Aqui o ID que eu quero, neste caso, vai ser aqui o SLRD1, ok? Posso já aqui, por simpatia, copiar este input para os demais, tuca. Com a única diferença que eu tenho vou só trocar aqui o número. Neste caso aqui este é o 4, este é o 3, este é o 2 e este naturalmente aqui será o 1. Ok? Depois eu só quero inserir aqui nestes vários type range aqui alguns valores. Ok? Neste caso este value aqui do X, eu quero que ele comece por ser 0. Eu quero também ter aqui um min, valor mínimo, que vai ser -5.
e quero aqui um max, um valor máximo de 10. Neste segundo, aqui no Y, vai ser igual. Na verdade até posso fazer aqui um copy-pastezito maroto que ninguém se chateia. Truca. Agora aqui nos outros dois, o que é que eu tenho aqui? O value, aqui no caso do blur, eu quero que seja 10. O mínimo quero que seja 0. E quero aqui um máximo de 100. E depois aqui no meu spread, vou fazer aqui um value de 0. Quero um mínimo máximo de 0 a 20, ou seja, min 0 e max e 20. Olha. Agora, aqui nestes buttonzitos, o que é que eu vou aqui pretender? Vou aqui pretender, aliás, como vocês podem ver aqui a nossa aplicação fica linda, maravilhosa. Obviamente que ainda vamos dar aqui uns toquezinhos de CSS. Reparem que os nossos aqui, estes inputs type range já estão estilizados, ok? Já vêm aqui pré-estilizados, digamos assim. E isto porquê? O nosso HTML não é assim muito o que vamos aqui fazer, mas a nível de estilos, eu não quis sobrecarregar o exercício com esta questão de estilos, e já agora fazendo aqui um bocadinho esta apresentação, reparem, nós vamos trabalhar aqui neste fecheiro de style, ok? Mas, normalmente nós costumamos ter aqui este CSS aqui deste template, que é aqueles valores genéricos, um resetzinho de CSS e tudo mais, para não termos de estar aqui a sobrecarregar este exercício com CSS, mas neste caso em concreto, por causa aqui destes inputs, eu acabei por criar aqui à parte este fecheiro, este custom inputs, que de alguma forma acaba por ser a maneira como estão estilizados aqui os nossos inputs, os type range. Isto de alguma forma tem aqui uma questão interessante, que é, como é um bocadinho mais, um bocadinho mais elaborado estar a estilizar aqui estes inputs, ok? Fazia sentido, se calhar deixarmos logo isto à parte, porém, se precisarem de algum dia também estilizar alguns inputs type range, podem aproveitar, digamos, esta base para depois também fazer alguma estilização mais pessoal que vocês queiram fazer. Ou seja, tenham sempre em consideração que isto já fica aqui guardadinho para vocês, para uma próxima, que vocês precisem de fazer alguma coisa assim similar, mas que precisem naturalmente de utilizar outro tipo de estilização. Ok? Então, só completando então aqui esta parte, em relação aqui aos nossos controls, inputs, aqui, neste caso tenho aqui agora um input type text, ok? Eu quero que este seja só, posso utilizar aqui este atributo read only, ou seja, só vai servir para leitura, nada mais do que isso. E vou só colocar então aqui um IDzinho nele, que vai ser aqui um ID de, pode ser CSS Code, só para dar aqui um nome fácil de apanhar. Ter aqui outro input, neste caso vai ser um type color, e eu vou também colocar aqui o ID nele de color, só para ser mais fácil. Opa. Color. Por fim, aqui um botãozinho, a botão, que o meu botão vai dizer copy, e este botão vai ter aqui um ID também, pode ser de copy. Sim, nomes simples, não, também para o exercício que estamos a fazer não precisamos estar assim demasiado elaborados com esta questão dos nomes, ok? Então, malta, o nosso HTML tem então esta estrutura, ok? Box sem nada, o wrapper, depois aqui como filho direto aqui desta div controls vou ter então estas três divs, ok? Agora vamos estilizar um pouco para deixar isto um bocadinho mais organizado, porque naturalmente assim até podíamos nos governar com o que está aqui, na verdade, mas vamos dar aqui um bocadinho mais de beleza à coisa para isto ficar mais engraçadinho, ok? Então bora lá só tratar aqui do nosso CSS. Então, aqui buscar o meu wrapper, e o que é que eu quero daqui? Vou fazer aqui um max width de 850 pixels, fazer aqui um padding de 4 rems, um display flex, quero um align item center e um justify content center para ficar tudo bonitinho, centrado, align items center, justify content center, obviamente quero aqui um flex direction column, ok, e quero um gap 4 rems para separar um bocadinho os elementos, quero um background de, neste caso, um RGBA
pode ser de 123, de 95, de 172,0,5. Pode ser. Tá bueno. E ainda vou querer aqui um bocadinho de border radius de um ramzito. Maravilha. Agora, pegar aqui neste box. E este box era para quê? Este box é para criar aquele quadradinho, de alguma forma é para poder representar então aquele efeito do box shadow, para poder ser visualizado e podemos então escolher a partir dali o valor que queremos. Então, display flex, vamos ter aqui o nosso flex 00 alto, vamos ter aqui o nosso width de, isto aqui é um quadrado, vamos utilizar aqui unidades absolutas, ou seja, 200 pixels e o height também 200 pixels. Background aqui neste caso eu quero que seja branquinho, ou seja, FFF, seja Fs. Também podia ser com 3, mas eu gosto de usar sempre 6, não sei porquê. É o meu ACD a falar. Border radius de um ramzinho. Depois, vamos então ver aqui aquela div controls, que depois tem aqueles 3 filhos, que vai ser também aqui um display flex. Okay. Eu quero que os seus filhotes sejam sempre iguais, seja neste caso aqui a ideia do flex 1 é para garantir que eles vão ocupar aqui sempre o mesmo espaço. Okay. Também quero utilizar um Justify Content Center e um Align Item Center, neste caso. Okay. Align Items Center. Quero um Flex Wrap de Wrap. E quero aqui um Gap de 2 ramos. Ok? O que é que eu preciso então? Preciso aqui de Controls, underscore, Inputs. Aqui um width de 100%, ter aqui um flex de 00 alto, ter também aqui um display flex, um justify content center, ter aqui um align item center. Aqui, por uma questão deles se partirem, às vezes eu vou querer aqui um flex wrap de wrap. Não haver aqui questões que eles fiquem muito feiosos com o encolher aqui do ecrã, e aqui um gap de 2 ramos. Alright. Agora só preciso de dar aqui uns últimos toquitos. Vamos já aqui completar. Então ainda preciso dar aqui uns toquezinhos naquela div do controls underscore buttons. Ok. Preciso também de dar aqui um toque no label. Quero também dar aqui um toque naquele input de color, só para lhe dar ali um bocadinho de estilização também. Neste caso vai ser aqui o type color. E por fim, também quero ali aquele input onde vai ficar ali a questão do código, ou seja, o CSS-codes. Ok? E por fim, o que é que eu ainda quero mais? Quero só também dar um toque no botão, ou seja, neste caso do underscore copy. E voilà, é isto que eu pretendo. Então, no caso aqui do meu controls button, o que é que eu preciso? É só fazer então aqui um width a 100%. Quero também dizer que isto vai ser aqui um flex 00 auto e quero também um display flex, ou seja, ele também vai ser aqui um pyflex. Em termos de alinhamentos, quero também Justify Align também centradinhos, ou seja, aqui um Justify Content Center e um Align Items também centrado. Por fim, vamos só fazer também aqui um Flex Wrap de Wrap e também ter aqui um Gap de 2 ramos. Voilà. Em relação aqui ao nosso label, tem aqui um width de 70 pixels. Ok. Tenho aqui um font family, que vai ser aqui o nosso Noto Sans, sem serif. Ok. Na verdade até posso pôr este font family, posso deixar aqui no label e também aqui no botão, na verdade, mas por uma questão de simplicidade, e ele também vai receber isto por descendência depois também. Podemos pôr logo diretamente aqui no wrapper, não tem qualquer problema aqui.
ou seja, posso remover daqui, não há stress. Então, aqui no meu label, a única coisa que eu vou-me aqui preocupar em termos de... Já agora, ponho também aqui fonte weight, pode ser de 700, talvez, não, menos, sim, uns 600. 500, não, isto é muito, 500, acho que sim, 500 está perfeito. E então, label, aqui uns 70 pixels, ok, vou querer dizer que quero aqui um fonte CZ de um arremo, e vou querer aqui também o meu texto que seja alinhado à direita. E por fim, tenho aqui o meu input type color, que o meu input type color vai ter aqui um width de, pode ser de 60 pixels e um height de 50 pixels. Quero um border radius de um remo, quero aqui um border de none e quero aqui um background de transparent. Alright? Por fim, quero aqui no caso do meu CSS Code um display block, um min width de, pode ser 415 pixels, um font size de 1.25 ramos, quero que o meu text align seja centradinho, quero aqui um color diferente, pode ser aquele azulinho bonito que a gente usa muitas vezes, o nosso 3F51B1. E por fim, já agora fazemos aqui um border none e com um background de transparente, ok? Até por uma questão de não aparecer focos, que aqui o focos não nos vai interessar muito, a gente até pode fazer aqui um CSS code e buscar aqui o pseudo-elemento, aqui o focos, e dizer que o nosso outline no focos vai ser none também. Pronto. Só porque sim. Por fim, aqui o nosso botão vai ter então aqui um display inline, pode ser inline block, porque não, pode ser também aqui um font size de um rem, ok? Podemos fazer aqui um background de 3F51B1, fazer então aqui um color de branco, color de 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fs, dizer que queremos um pouquinho de padding, ou seja, pode ser aqui um 0.65 cima baixo e nas laterais aqui um 2.65, dizer também que queremos um bocadito de, não é de padding que eu quero, neste caso é de border radius de um rem, e por fim meter aqui um cursorzinho pointer aqui bonito e voilà, está feito esta parte então aqui do nosso CSS. Vamos só ver mais ou menos como é que isto está. Ora, temos então aqui o nosso boneco todo giro, sim senhor, já está aqui uma coisinha mais como deve de ser, não está perfeito, mas pronto, está assim uma coisa um bocadinho mais aceitável de brincar. Então, vamos àquilo que nos interessa mais aqui agora, que é o nosso JavaScript, ok? Então, malta, como é que a gente costumamos dar conta disto? Primeiro ponto de partida, quais são aqui os meus pontos de entrada, as minhas variáveis, qual é o tipo de funcionalidade que eu preciso, ou seja, as minhas functions, e eventualmente aqui event listeners que eu possa precisar. Event listeners. Alright, então, pontos de entrada. Se eu for verificar aqui, reparem, eu tenho aqui os sliders, estes 4 sliders. Vou precisar também aqui deste input type color que está aqui, vou precisar do botão e também vou precisar aqui desta caixinha branca. Ou seja, vou precisar então de capturar estes elementos todos e colocá-los aqui em variáveis. Então, aqui os type range eu posso, na verdade, colocá-los, em vez de ir um a um, posso meter todos com query selector all, por exemplo. Vamos fazer aqui const sliders igual a document.query selector all, ter aqui os meus input type range, ok? Depois também posso fazer aqui um const color,
que vai também ser aqui um document.querySelector. E aqui posso ir buscar aqui, neste caso como é que é, o meu input, posso ir buscar aqui pelo ID color, exatamente. Aqui, ID color. Depois tenho aqui o meu const output, vai ser igual aqui ao meu document.querySelector. Neste caso aqui o output vai ser aquele inputzinho que é o tal CSS code, ok? CSS-code. Vou ter aqui o meu botão, document.querySelector, hashtag, copy e por fim ter aqui o meu const box. Vai ser precisamente aquele elemento, aquele quadradinho branquinho, que é o meu document.querySelector de box. Voilà. Então, o que é que eu preciso aqui, malta? Funcionalidades. Vamos começar já por aqui. Ainda não sei bem, se calhar, como é que está aqui o meu script, mas eu preciso de verificar aqui as minhas funcionalidades. Então, eu preciso de pôr estes sliders a mexer, preciso de pôr aqui este collar a mexer e preciso que o meu botão também mexa. Não é? À partida eu vou precisar ter estes eventos aqui associados. Não é? Então, o que é que a gente pode aqui começar por fazer? Vamos aqui ao nosso sliders, node list, query selector all. O que é que a gente faz? Vamos buscar aqui o nosso bom velho amigo for each para iterar sobre essa node list. Ok? Então o que é que a gente faz? Fazemos então aqui o nosso callback aqui dentro. Abrimos o nosso callback, vamos dar aqui nome a um iterador, neste caso o meu iterador vai se chamar de slider, não é? Aquela ideia sempre plural, singular, para ser mais fácil, e por cada iteração, ou seja, por cada slider que eu vou aqui espaçar, eu vou então associar um add, ou seja, um evento. Aquilo que eu vou aqui fazer vai ser encaixar aqui um input, e neste caso este input vai ter aqui uma função anónima agora, que é com console.log, quer dizer, estou a funcionar nos slides. Primeiro ponto, ok. Agora ali o da cor. Chegar aqui o color.add event listener. Aqui também vou querer trabalhar em termos de evento com o input, ou seja, input. Vamos buscar então aqui o nosso, agora aqui a nossa função aqui, callback. E também vou colocar aqui um console.log. Sou input da cor. Alright. E aqui o nosso amigo botão. Então vamos só testar aqui o botão btn.add event listener. Ser aqui um clique. E vamos também fazer aqui um console.log a dizer sou um botão de clicar. Ok. Então vamos lá aqui ver como é que está aqui a funcionar, ou seja, vamos ver se o meu mouse não está nos melhores dias dele. Então vamos lá. O que é que eu pretendo aqui? Deixa lá ver. Console. Vamos ver aqui o X. Estou a funcionar nos slides. Este também funciona. Estou a ver aqui ele a incrementar aqui. Este também está. Este também está. Maravilha. Aqui o seu input da cor também está a funcionar. Ok. E se eu clicar no botão, ok, também está. Ou seja, pronto. A nível aqui de eventos, tenho aqui a coisa a acontecer. Boa. Então vamos voltar então aqui ao nosso código. Pronto. Se a nível dos eventos já tenho aqui a coisa a funcionar, fantástico. Agora vem aqui a parte, que é sempre aquela parte que nos chateia um bocadinho mais, que é então aqui a questão da funcionalidade da coisa. Então o que é que eu pretendo no fim do dia? Então, se pensarmos bem, se isto é uma espécie de generator da coisa, o que é que eu quero? Eu quero capturar os valores dos inputs. Preciso fazer depois qualquer coisa com eles, não é? Capturar o valor dos inputs, neste caso, atenção, é dos range e também do color. E do color também. Não é?
Depois de eu obter então estes valores, o que é que eu pretendo fazer com eles? Ou seja, pretendo alterar o estilo CSS da box, ou seja, daquela caixinha, não é? Da caixinha branca, certo? Da caixinha branca. Ou seja, a certa maneira, aquilo que nós queremos fazer acaba por ser isto: capturar estes elementos, e com base nesta captura destes elementos, queremos alterar o estilo de CSS daquela box para poder mostrar, certo? Ou seja, vai ser acima de tudo aquilo que nós queremos fazer. Então vamos lá. Começando aqui a pensar nesta ideia, vamos criar uma função que possa então ser um wrap disto tudo. Então vamos fazer aqui um const, vai ser o meu createBox. E no meu createBox, o que é que eu pretendo? Vou então fazer a tal captura dos tais valores. Ora, para capturar temporariamente esses valores, faz sentido fazer o quê? Colocá-los aqui num containerzinho à parte deles, numa variável. Usar aqui este x que vai ser igual, ou seja, vou capturar o valor de x. Aqui reparem, como eu estou a utilizar query selector all, um query selector all neste caso nos sliders, isto corresponde a quê? Malta, se eu for fazer aqui um console.log aqui de sliders, eu vou ter sempre aqui acesso aqui, neste caso. Eu vou ter sempre aqui... Oi, lá, este X está-me a dar aqui... Está-me a dar treta. Eu vou ter sempre acesso aqui nestes sliders. Se eu agora for aqui, pessoal... Aqui ao meu console, eu tenho sempre aqui um node list dos 4 elementos, não é? Ok? E o que é que acontece aqui? Se isto é uma node list, é um elemento que é iterável. Se isto é iterável, reparem que tenho aqui os meus indexes. Ou seja, eu posso ir buscar aquele elemento que eu pretendo... um a um, a partir precisamente aqui dos meus indexes, sem drama nenhum. Ora que fiz. Então, como é que eu posso aqui tratar desta parte? Posso fazer tão simples quanto isto. Olha aqui, vamos só tirar este console logo daqui agora para fora. Então, vou fazer aqui o meu const x, que vai ser igual ao meu sliders. Neste caso, sliders neste momento é o node list, só que eu quero ir buscar o primeiro, ou seja, neste caso, 0. Mas eu quero o valor. Então como é que eu vou buscar aqui o valor do input? Neste caso é com o atributo aqui ponto, aliás com a propriedade neste caso, peço desculpa, ponto value, não é? Então, e o que é que eu posso fazer agora em seguida? Com os restantes vai ser igual. Aqui o y vai ser aqui o sliders 1, ponto value, por exemplo. Aqui o meu const, por exemplo, blur, vai ser igual, neste caso pode ser aqui sliders 2, ponto value, e o meu const spread vai ser igual aqui a sliders ponto 3, ponto value. Very nice. E agora, preciso também de ir buscar aqui já agora o da cor, né? Vamos fazer aqui const color igual, neste caso a color.value. Então já temos, então aqui já capturamos os valores todos, ou seja, capturar os valores. Peto. Agora vamos fazer então aqui esta questão de alterar os estilos aqui da nossa caixinha, não é? Então, o que é que eu posso fazer aqui? Malta, é lá aqui uma questão interessante, que é, normalmente como é que a gente faz aqui uma alteração aqui de estilo de qualquer coisa? Eu podia pegar no meu box, não é? Ponto style, ponto background, color, igual red, por exemplo, não é? E agora, neste caso, isto não vai fazer nada, vou ter que evocar esta, ou seja, vou ter que chamar esta função, ou seja, create box, vamos aqui evocar a função, ok? Se eu vou estar aqui a tratar desta questão aqui, chamar então aqui a minha função, em teoria, o que é que a gente pretenderia aqui? Pretenderíamos alterar então aqui o estilo então aqui da nossa box, certo? Só que lá está, eu não quero fazer isto assim desta maneira. Então, o que é que eu pretendo? Eu pretendo, não é buscar só um elemento, mas eu na verdade eu quero ir buscar aqui um conjunto de vários, ou seja, aquele box shadow tem bastantes elementos.
Ou seja, uma da forma mais fácil de eu poder trabalhar isto seria como? Seria, na verdade, utilizar esta abordagem, ou seja, eu vou utilizar aqui uma propriedade que é o CSS Text, ok? E este CSS Text basicamente acaba por ser aqui o quê? É uma espécie de propriedade de objeto aqui de style, que vai me permitir, em vez de eu pôr, neste caso, valor a valor, não é? Por exemplo, imaginem, color red, background não sei das quantas, font size não sei do quê, e por aí afora, eu com esta propriedade deste CSS Text permite-me deixar, digamos, estas várias propriedades inline, ou seja, em vez de ter que estar a fazer uma a uma, posso fazê-las inline. Aqui esta ideia, esta abordagem de utilizar aqui o CSS Text, na verdade vai ser interessante, porquê? Porque o Box Shadow tem ali vários parâmetros e fica mais fácil até de trabalhar. E por outro lado, como ele de certa forma vai capturar aquilo tudo numa string, esta questão da string para nós é muito importante, por uma razão até muito simples, porquê? Porque a composição desta string final vai ser composta por várias peças, ou seja, pelo X, pelo Y, pelo blur, pelo color, pelo spread, e eu preciso de, à medida que eu vou capturando estes elementos, eu quero também que exista logo esta interação ao mesmo tempo. Ou seja, então, o que é que eu vou aqui pretender? Vou fazer o seguinte, vou fazer aqui o meu box.style, ok? .css text, que é aquele elemento que eu estou aqui a falar. Atenção que tem que voltar aqui atrás. CSS text. E isto vai ser igual. Ok, vou utilizar aqui os meus bons velhos amigos Template Literals para me ajudar aqui nesta solução. Então o que é que eu vou aqui pretender? Eu vou pretender construir aqui, neste CSS Text, todos os elementos que eu preciso. Ok? O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso, de alguma forma, colocar aqui tudo logo de uma assentada, ou posso fragmentar um bocadinho isto. Aqui vamos tentar fragmentar um bocadinho. Quando eu digo fragmentar é o quê? É, por exemplo, colocar aqui numa variável, vou-lhe chamar aqui de box shadow, por exemplo. Ok, e este box shadow, por exemplo, vai ser igual ao quê? A um template literal, em que eu vou aqui colocar precisamente o quê? Colocar aqui os valores que me interessam capturar ali. Ou seja, vou buscar então aqui dólar. Aqui tem que fazer mais 4. Ou seja, 1, espaço 2, espaço 3, espaço 4. Aqui basicamente estes 4 valores vão ter sempre pixels, ou seja, neste caso juntar diretamente aqui o px, px, px. E agora vocês já começam a ver, então o que é que agora vais fazer aqui? Então vou precisamente colocar aqui cada uma destas variáveis, menos aqui a cor por agora. Então o que é que eu quero daqui? Vou buscar então aqui o x, atenção que está em maiúsculo, x e o y, ok? Y. Aqui vai ser aqui o meu blur. Aqui vai ser aqui o meu spread, ok? E depois, inclusive, até posso fazer aqui outro aqui a brincar, que vai ser aqui o... Aqui na verdade fica ali o color, não há necessidade de fazer assim diferente. Então, o que é que eu agora vou precisar aqui? Neste template literal aqui deste CSS Text. Vou colocar aqui a propriedade que eu quero, que é o meu amigo box shadow, que vai levar aqueles 4 elementos numéricos. Neste caso vai ser aqui o meu box shadow, e vou-lhe dar aqui um espacinho para depois agora ir para a parte da cor, ok? Precisamente este color, que é este color value, ok? Very nice. Então, e agora o que é que eu pretendo em seguida? Aqui eu já estou a capturar os valores, boa, mas eu preciso depois fazer aqui o output dos valores. Ou seja, neste caso, quando eu digo output é o quê? Estou-me a referir especificamente àquele input que está aqui agora assim um bocado submisso, está desaparecido, mas é aqui que eu vou querer colocar os valores, ou seja, vou ter que fazer aqui um text content da vida. Então como é que eu vou aqui tratar disso? Ou seja, vou buscar então aqui o meu output. Aqui, na verdade, aqui não vou trabalhar com text content por uma razão simples, porque na verdade, como eu estou a querer pôr agora isto dentro aqui do input, eu na verdade o que vou ter que manipular é o value do input, ou seja, o valor que vai lá para dentro. E o valor que vai lá para dentro é o quê? É precisamente a repetição do que está aqui. Ok? Tal e qual. Ou seja, basta copiar isto que está aqui. Ok? E igualzinho, tal e qual como está. Alright?
Agora, eu tendo a evocar já aqui esta função, à partida, isto já me devia até estar aqui a aparecer aqui qualquer coisa, mas ainda não estando aqui, vamos só aqui avançar aqui no nosso processo. Eu tenho aqui as minhas variáveis, estou a capturar os valores esses que vão parar aqui a este box shadow, que depois transfiro para aqui e naturalmente fica então com os estilos adicionados com o box, e o output value vai-me então mostrar então aqui os elementos. Alright. Já agora só voltar aqui aos estilos para ver aqui uma coisa. Sim, está color aqui. Ok. Então pronto, esta parte done. Agora, uma das coisas que eu quero aqui fazer, os meus sliders e colors, isto já está aqui orientado, não é? E então o que é que eu vou pretender aqui, malta? Vou aqui pretender fazer aqui o seguinte, ou seja, vou precisar nestes sliders, neste add event listener, neste input, o que é que eu vou aqui fazer? Vou querer acionar precisamente o que? O create box, nem mais nem menos. Ora, então vamos lá. O que é que eu vou querer aqui? É o tal create box. E quando eu vou buscar este color, eu também vou querer buscar também este create box. E porquê? Porque na verdade, sempre que estes sliders, estes colors são mexidos com o input, eu quero que esta função dispare, porque precisamente eu preciso que ela capture-me novamente os valores, que me ponha os valores nesta variável, ou seja, ao fim e ao cabo que acaba por ser aqui uma string um pouco mais estendida, mais com uma perspectiva de organização, e posteriormente vou lá colocá-la, adicionar o CSS, digamos aqui, ao elemento, ok? Ou seja, basicamente vai ser isso que a gente vai pretender aqui fazer, ok? Temos já para aqui um pequeno erro, espera lá. Vamos só dar aqui um... Esqueci-me aqui deste menino. Espera lá. Ok, muito bem. Então agora vamos lá ver como é que está aqui o nosso elemento. Ora, vou aqui muito bem verificar, ou seja, não sei o que é que está aqui a passar, isto parece que não está aqui a fazer nada. Vamos aqui fazer um inspect a ver se há aqui alguma coisa. Ok, então tenho aqui um problema. Então, uncaught reference error, cannot access color before initialization at create box. Está a dar aqui algum problemita. Ok. Ou seja, este colorzito aqui ele não me está a gostar e depois começa-se aqui a trocar um bocado as voltas. Linha 16. Pois tu por acaso não estás aqui a gostar muito de mim, não. Então vamos ter que alterar aqui um bocadinho o nome disto. Vai ser aqui color input. E aqui será color input. E aqui color input. Na verdade aqui o que ele não estava a gostar muito, pessoal, é pelo seguinte. Como eu estou a buscar aqui este color.value, que é e este também era color, ele não estava a gostar lá muito desta identificação. Tradicionalmente não costuma haver grande problema, porquê? Porque isto é escopo global, isto aqui é escopo local aqui da função, ou seja, não interfere. Mas aqui neste caso eu estava aqui a interferir com o mesmo nome aqui, por isso é que ele também não estava aqui a gostar lá muito da conversa, ok? Voltando agora aqui, já agora desculpem, mantive aqui sempre o ecrã do outro lado, não vos mostrei aqui, ou seja, eu troquei aqui para color input e mantive aqui o color, simplesmente troquei foi aqui o color input, porque ele estava aqui color com este color, e daí um bocadinho o erro que me estava a dar. Simplesmente pus aqui color input aqui e aqui também. Ok? Foi só isso, foi só este pequeno lapso que estava aqui, tá bom? Se eu agora voltar agora novamente aqui à minha aplicação, reparem que a minha aplicação já inicializa
já me dá aqui estas informações iniciais, ok? E agora, quando eu começo a manipular, neste caso o X ou o Y ou por aí fora, vocês já começam a ver que que o meu quadradinho ele começa sempre a ser afetado, neste caso em termos de estilos, e ao mesmo tempo também aqui o meu outputzinho aqui, ele vai sempre alterando aqui o valor. Porquê? Porque eu estou a utilizar este input aqui. A partir do momento em que eu mexo aqui num destes elementos, ele vai sempre alterar. Estão a ver aqui mesmo com a cor? Ou seja, basicamente eles vão sempre ser alterados neste tipo de situação, porque eu estou sempre aqui, esta função está sempre a ser chamada sempre que há este processo de input, quer para a cor, quer aqui para a questão do type range. E também é chamada logo quando o script é lido, precisamente para poder dar, digamos, aquela informação inicial de qual é os valores que se encontram, ok? Agora, aqui uma última questão, este botãozinho, se queríamos que ele fosse, digamos assim, copiar ali aquele texto para depois podermos colar em qualquer sítio. Bem, aqui nós ainda não falámos muito aqui de assincronismos, mas basicamente o que é que eu quero fazer aqui? Quero fazer aqui uma função assíncrona, quero utilizar aqui um bloco de try catch e quero ir buscar aqui, neste caso, aqui uma API que é o Clipboard, que me vai ajudar precisamente aqui neste processo. Faz parte aqui do Object Navigator. Então, para uma função assíncrona, eu vou utilizar aqui o async, neste caso à frente aqui da minha função. Vou fazer aqui um bloco de try catch. A ideia do bloco try catch basicamente é try, executa qualquer coisa, senão vais fazer aqui o catch aqui deste errorzito, ou R, conforme o pessoal decide escolher, e depois podemos fazer aqui um pequeno console.log ou um console.error, como preferirem, a dizer aqui, por exemplo, unable to copy, e depois obviamente queremos que ele nos mostre qual é aqui o erro que ele nos deu. Não é? E aqui o try, o que é que eu quero aqui fazer? Se eu estou a utilizar aqui o async ao início da minha função, vou ter que fazer aqui um await, ou seja, esperar. Neste caso pelo quê? Vou utilizar então aqui este navigator, e dentro deste navigator eu tenho então aqui este meu amigo, este clipboard, e depois deste clipboard ele tem associado consigo aqui alguns métodos, nomeadamente este write text, e é este write text que ele vai me dizer assim, olha, o que é que tu queres copiar? E eu quero copiar é precisamente o output.value, ou seja, é este menino aqui, é o que tiver lá. Ou seja, então o que eu quero aqui copiar é este output.value. E assim, de uma forma muito simples, eu faço aqui copy, digamos assim, do valor que me tiver aqui. Ok? Ou seja, neste momento eu vou só colocar aqui uma cor assim mais trambólica, tipo assim um verdochão. Vou alterar aqui um pouco as propriedades, só para o pessoal ver. E agora quero copiar isto. Ou seja, o que é que eu posso aqui fazer? Copio, ele vai-me copiar, ok? E depois em seguida o que é que eu vou aqui fazer? Só aqui por brincadeira. Depois de eu ter feito copy, vou só aqui testar e copiar para aqui, Ctrl C. Ou seja, vocês veem que ele está aqui, olha aqui, tão fixe. E depois obviamente eu posso usar isto onde eu quiser. Very nice. Ou seja, até podemos fazer aqui um pequeno alert, aqui no caso do try, fazemos aqui um alert a dizer que code copied, por exemplo, só para dar aqui um alertazinho aqui à coisa, e voilà, chegamos então aqui ao fim do nosso exercício. Só gostaria de já agora aproveitar para fazer aqui uma pequena questão, ok? Pelo seguinte, reparem, antes de fecharmos aqui o nosso exercício hoje, malta, eu aqui, por exemplo, neste script simples, relativamente simples, aqui está assente basicamente numa função, não é? Aqui basicamente o que é que estamos a fazer? Estamos a chamar aqui a função diretamente, estamos a invocá-la diretamente e também obviamente ali nos listeners. Agora podemos pensar no seguinte, então mas por uma questão de organização, não podia ser aqui melhor prática e utilizar aqui um event listener para chamar esta função? Lá está, sim e não, ou seja, é uma questão, não há aqui propriamente uma regra de ouro em relação a isto. Isto porque, reparem, se eu voltar ao meu CSS, pessoal, reparem, tradicionalmente estes exercícios que temos vindo aqui agora a desenvolver, normalmente eu tenho sempre aqui o script aqui em baixo. Ou seja, o que é que acontece? A página vai carregando, não é? E chega depois aqui ao script.
Ou seja, o que é que vai aqui acontecer? Eu posso utilizar aqui alguns event listers? Posso, nomeadamente neste tipo de situação, aquilo que eu posso às vezes utilizar, reparem, podia facilmente querer aqui utilizar um document.add event listener e colocar aqui, lá está, aqui o meu DOM content loaded e dizer, olha, document content loaded, chuta-me aí o create box. Isto que está aqui acaba por ser de certa maneira o que está aqui. Isto porquê? Porque isto, o DOM content loaded, o que ele vai fazer ele é executado, normalmente este event listener acaba por ser aqui executado, assim que o HTML todo é carregado. No entanto, lá está, ele não espera por imagens, ou tipo de CSS, ou tipo de scripts. A partir do momento em que o HTML está carregado, ele dispara. Dispara, não é aqui a melhor expressão, né? Neste caso acaba por ser aqui executado. Agora nesta questão, reparem, podia utilizar esta situação? Podia. Podia utilizar só assim? Também podia, também um bocadinho por causa aqui do posicionamento aqui do facto do script estar aqui no fim. Certo é que se tivesse o script assim no princípio, a conversa já era outra, porque se eu chamasse a função, ele obviamente ia-me estar aqui a buscar elementos que ainda não estão carregados no DOM. E iria ter este problema logo à partida. Da mesma maneira, podia anular este problema se eu utilizasse aqui o defer, obviamente, porque o defer o que é que ele faz? Ele carrega tudo e pelo facto de ter defer, ele só depois no fim é que vai carregar o script. Ou seja, aqui também funciona um bocadinho dentro da ideia do document.loaded igual, ok? Ou seja, nestas questões não tem que haver aqui propriamente uma regra de ouro, ok? Tem a ver, acima de tudo, a ver aqui com contextos. Acima de tudo é isso. Também, por exemplo, poderia ter aqui outra solução, como por exemplo o window, neste caso add event listener, em que neste caso seria aqui load e aqui o create box, por exemplo, ok? Aqui basicamente o que é que o window iria fazer aqui? Ele acaba neste caso, no que toca aqui ao window, por executar, mas lá está, ele executa quando todos os recursos estão carregados, ou seja, imagens, folhas de estilo, todos os outros scripts. Às vezes pode ser até necessário esta abordagem, se realmente queremos garantir que tudo o resto que exista, possivelmente possa já estar carregado. E aí garantir que a situação, pronto, vamos aqui esperar pelo window load que faça aqui o trabalhinho dele. Às vezes, em alguns cenários, pode vir a fazer sentido nesse sentido, enfim, pode ter aqui a sua lógica utilizar esta abordagem. Document Content Loaded, quando na verdade é só mais por uma questão de querer interagir aqui um pouco com o DOM e realmente queremos que o DOM carregue primeiro e só depois execute o script. Aqui neste caso, como o nosso script já está no final do body, ou seja, neste caso o DOM já foi carregado no browser, neste aspecto podemos sempre chamar aqui a função depois, também de forma solta, digamos assim. Ou seja, estas situações também têm o seu contexto e podem ter o seu lugar, como também esta solução pode ser funcional e prática, ok? Acima de tudo, o que temos que perceber é qual é o contexto em que as coisas estão. Eu aqui, se tivesse que escolher, poderia deixar assim tal e qual como está, ou então se calhar aqui o próprio Document Content Loaded também seria sempre muito mais rápido de ativar, digamos assim, este script inicialmente do que o próprio window, como tem que esperar por todos os outros elementos, desde as imagens, às folhas de estilo, a outros scripts. Obviamente será sempre um bocadinho mais lento. Ainda que esta questão aqui de rápido e lento, enfim, seja sempre aqui um bocadinho relativo, ok? Mas lá está, 3 abordagens diferentes, com perspectivas aqui um bocadinho diferentes, com possivelmente use cases diferentes em termos de contextos diferentes, ok? Aqui neste caso, esta solução está ótima, não chateia. Esta aqui também podia ser prática, esta já podia ser um bocadinho overkill, ainda que também podia ser aqui utilizada. Ou seja, qualquer uma das 3 iria funcionar, ok? Qualquer uma das 3 iria sempre funcionar. É só mais uma questão aqui de, neste caso, se nós queríamos aqui ter a coisa um bocadinho mais organizada, podíamos utilizar esta abordagem, mas podia ser também um bocadinho redundante se quiséssemos fazer assim. Vale o que vale, ok? Não é preciso ter aqui uma espécie de regra dourada, é mesmo só arranjar aqui aquilo que nos poderia fazer sentido. Se quiséssemos não ter aqui a função aqui a ser invocada, podemos utilizar também o Document Content Loaded, perfeitamente. Ok? Espero que possa ter aqui ajudado também a esclarecer aqui um bocadinho esta questão, que às vezes surgem dúvidas com esta história do load com o window, do Document Content Loaded, se eu vou chamar logo a função ou não.
Ou seja, lá está, depende do contexto, onde é que o nosso script está, se está no head, se está no body. Se também estiver no head com o defer, estar lá embaixo no body, estar lá em cima é um bocado igual, em termos de forma é que é lido, ou seja, ele só é lido depois do HTML estar todo carregado, digamos assim, na mesma. Isto lá está. Era só mesmo para vos dar aqui alguma perspectiva em relação a isto e poder esclarecer um pouco, caso às vezes possam existir aqui algumas dúvidas. Pessoal, espero que tenham gostado aqui mais deste tutorial. Vemos então aqui uma próxima, ok? Até breve. See ya!